Positivo? Não. Sim? Positivo e operante. Alô, Sesmit. Rock and rollzinho de fundo aqui pra gente ir iniciando. E agora, Ivan Betânia, seja bem-vindo agora. Hoje eu vou conseguir ver todo mundo. Seja muito bem-vinda, Betânia. Em breve vamos falar sobre PPP. Acho que nós podemos ir pedindo aos amigos que possam convidar. Grande Betânia, um prazer ver você aqui nos Dois Dedos de Prosa nessa noite tão especial. É o criador da criatura, literalmente. Perícia trabalhista. Vamos mandar já o nosso convitinho para o mestre Ivomar. E nós vamos mandar o convite para o Ivomar já para ele. Mestre Ivomar, estamos aí na aguardo da sua presença. Grande Neyton, Carlos, C2 Consulte, pessoal de Patos de Minas, Deise Almeida, grande Carlão, só preparando aqui nos dois dedos, esperando o mestre Ivomar. E eu acho que agora a gente pode baixar um pouquinho aqui, só um pouquinho, né? Porque um rock and rollzinho é bom. Estamos aí, Marcelo Moraes, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre... Eu acho que mestre Ivomar, EHS descomplicado. Aqui, ó, vamos ver aqui uma coisa. Eltinho, como é que vocês estão aí? A música é boa, né, Betânia? A gente gosta do rock and roll. Tá faltando só o mestre Ivomar aparecer na área, senhores. Agora, enquanto não começamos, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui aos Dois Dedos de Prosa. Hoje é um tema que eu gosto muito, posso abaixar a mão um pouco. O som tá bom? Dá um oizinho aí, um bacaninha, se tiver bom. Betânia, você também gosta? Grande Elton Moraes, mestre Elton. A gente hoje vai falar sobre perícias trabalhistas e é um tema que eu gosto bastante. Temos aí alguns anos de prática. Que bom. A imagem agora que ficou vermelha. A live tem dessas coisas, né? Mas estamos aí. Não, Marcelo, nós fazemos aqui a gravação direto no Instagram e amanhã ela entra no YouTube depois. Ela não é simultânea, ela é uma coisa e depois colocamos. Júlia Menzoni, seja muito bem-vinda. Cadê o papai, Júlia? Estamos aqui, Rubievânia Carneiro, seja bem-vinda. Então, muito bom, Betânia, agradeço a todos aí. Vou pedir para vocês, enquanto o Ivomar não chega, que vocês possam estar encaminhando essa live para os seus amigos aqui no aviãozinho. Quem estiver gostando, possa estar apertando aí o coraçãozinho para que todo mundo saiba que aqui está acontecendo uma live sobre perícia trabalhista. Então, de qualquer forma, enquanto o Ivomar não chega, nós vamos tocando o barco aqui até o nosso mestre nos dar a honra de estar dividindo conosco esta live. Bom, o tema hoje é perícia trabalhista, Montes Claros na área, mestre Neyton, amigo do Zé Neto. Eu estou tentando lembrar aquela cidade dos meninos que vieram no curso aqui. Sabrina, seja bem-vinda. Cadê o Zé Neto? É a grande pergunta, Neyton. Vamos esperar. Júlia, me ajuda aí com o Ivomar, que eu não estou localizando ele aqui. Ó, ele entrou online aqui. Vamos ver se agora dá certo. Ele já... Não, ele entrou. Grande mestre. Muita atenção. Vamos dizer, mandamos aí seu convite. Vamos ver se hoje vai dar tudo certo, que não vai ser emocionante como a primeira. O mestre Cosa. Aí está ele. Uma muito boa noite, meu grande mestre. Como vai? Tudo bem?
Boa noite a Nossa, todos. agora, podendo vê-lo aqui, é um grande prazer, mestre. Prazer é todo meu, você sabe disso, né, cara? Tô Nossa, feliz aí estar contigo e vamos bater um papo com teus seguidores todos aí e vamos passar um pouquinho, vamos dar umas dicas aí sobre perícia, sobre sim, assistência técnica, não é verdade? É o que a gente é sabe verdade. fazer, né, no dia a dia, o que mais a gente faz é isso, né? E eu queria aqui começar com um agradecimento. Para quem não me conhece, eu sou técnico em segurança do trabalho, mas em 2014, ainda quando recém-formado, eu procurei um grande profissional para começar nessa carreira de assistência técnica. E eu tive o prazer de trazer e conhecer o Ivomar em Uberlândia, que nós éramos uma turma acho que de 27 pessoas. Foi 2014 isso. Foi 2014, compadre, 6 anos, hein, cara? 6 anos atrás. Então, eu quero primeiro te agradecer por, naquele momento inicial, me oportunizar, mesmo eu não podendo, como todo pequeno empreendedor, eu tinha outro emprego, né? Então eu aparecia no curso, mas eu tive o interesse de estudar a posterior e fazer mais 2 cursos com o senhor. Foi Em mesmo. nome, em meu nome e em nome da minha família, eu te agradeço por essa oportunidade, primeiro de ter aprendido e hoje de ser seu amigo. Olha, eu vou te dizer uma coisa, você é uma pessoa especial. Em 2014 a gente foi atendendo um convite de uma outra empresa para representar outra empresa e a Sim. partir daquele momento a gente começou a fazer diretamente com a tua empresa, né? Todos os cursos. E foram quantos? Nós já fizemos 3 cursos de perícia, 2 de laudos, né, Pomar? São Ok, 6 cursos, são entendi. 5 cursos Olha em aí, cara, 6 anos, em 6 anos, é quase um por ano, né, cara? graças a Deus. E, Maravilha. Pomar, dizer aqui uma boa noite para o seu filho lá do Mato Grosso, o Machado acabou de entrar. Nossa, cara, não, ele disse que é meu filho, ele não é meu É filho. verdade. Não, eu não tenho filho feio assim, eu só tenho duas meninas lindas. Ah, não, o Machado é muito feio, gente. Tá? Não pode Mas ser meu filho. Ah, assim como eu, a beleza não nos ajuda, mas somos não, pessoas mas boas, né? você me dá uma cachaçinha. Quando eu vou aí, eu tomo uma cachaçinha. Agora, o Machado não, cara, o Machado não. Machado, né? Não, Ó, não. Ivomar, eu gostaria de começar com uma notícia que, apesar de você já ter dito, me surpreendeu porque eu tinha me esquecido. Pois é. O Ivomar, além de engenheiro, professor, perito judicial, é técnico em segurança do trabalho. Eu fui técnico, só para você ter uma ideia, de 85 até 97, exclusivamente. E hoje eu represento uma empresa como técnico de segurança e não como engenheiro de segurança do trabalho. É mole, cara. E eu Que pensava bom, que né? você sabia disso, eu pensei que você Não, eu não me soubesse disso. lembrava. Esses dias você fez um texto sobre os técnicos de Foi. segurança, que são os conhecedores ali do dia a dia. Não que o engenheiro não seja, né? Mas tem um contato mais direto ali no chão de fábrica e aquilo me motivou e pode ver, a gente demonstra que a gente pode crescer na carreira, Claro. respeitando todos os degraus, independente de qual deles você se encontra, né, irmão? Principalmente em perícia, né? É verdade. Existe mesmo assim, sobre o assistente técnico, uma pressão muito grande, uma cobrança, uma desinformação muito grande de quem pode ser assistente técnico em perícia, né? E isso é lamentável, viu? A ignorância e os vícios que vão passando de um período para outro, de um ano para outro, vem junto, arrasta aquelas coisas ruins, né? Que é desnecessário e é uma questão de desinformação também, né? Acho que a gente pode começar por aí, Podemos, vamos. claro que podemos. Primeiro eu quero mandar um abraço aqui para a Fernanda, para o Robinho, para o Diego da Treinaseg. E nós vamos hoje eu estou vendo aqui os comentários, hoje vai dar certo. Ah, tá legal. Que bom. E assim, Ivomar, então eu acho que a gente pode começar para quem pode ser perito, quem pode ser assistente. Tá, então veja bem, para a perícia em si, para ser perito, está contemplado justamente, no caso, na Justiça do Trabalho, na CLT, que pode somente ser médico ou engenheiro de segurança do trabalho.
perícias com pedidos de insalubridade, periculosidade, acidente de trabalho ou previdenciário, né? Quanto à assistência técnica, é de confiança da parte, né? Então, o que acontece? Não existe uma clareza com relação a qual é o profissional, desde que essa pessoa esteja ali para defender a parte, né? Ele está amparado, no caso, pelo Código de Processo Civil, né? Então, assistente técnico, a pessoa pode ser qualquer uma, né? Pode ser qualquer uma. Se eu não me engano, é o artigo 466, que fala que os assistentes técnicos do CPC são de confiança da parte. E requer, obviamente, um conhecimento do assunto a ser levantado. Eu já tive assistente técnico em tudo que é jeito, sabe? Não é verdade? Médico, enfermeiro, arquiteto, advogado. Cara, é uma festa, porque eu não posso interceder, não posso interpolar, não posso fazer nada, né? E está amparado por lei, né? Então é isso, né? Mas a questão nossa hoje aqui, o Whindersson, é a questão das boas práticas da assistência técnica, né? Vamos falar antes o que precisa ser feito. Bom, Whindersson, aqueles meus cursos lá, que nós começamos a nossa história de amizade aí desde 2004, né? Porém, eu já vinha fazendo esse serviço há muitos anos, tá? Então, lá de trás, a gente percebeu, dá para perceber, né, a questão, no caso de uma cultura de perícia na assistência técnica, né? E essa cultura e esses vícios começam justamente na preparação lá, né, da perícia, antes, durante e depois. E aquilo foi se alastrando. E o sonho que a gente tinha, que eu tenho como professor, é justamente fazer com que isso ganhasse uma força maior e que mudasse alguns vícios de perícia, né? Então, a primeira coisa que acontece na pré-perícia, então eu estou me antecipando, eu como assistente, e eu adoro ser assistente técnico, cara. Não é porque eu sou perito, não, eu sou também assistente técnico. E outra, uma questão interessante é que dá um lucro maior, né? Ou seja, hoje quem ganha mais é o assistente técnico ou o perito? É o assistente técnico. E o que é mais interessante, ele ganha adiantado, eles pagam adiantado, coisa que o perito não ganha mais isso, né? A gente recebe no ato pericial, não depois justamente. De 2 anos. E pede o que você achar que vale a perícia. Certo? Então, o que era vício, cultura? Quando você ia participar como assistente técnico, geralmente o jurídico ou RH, geralmente é RH e jurídico, né? Mandam para você, se você for assistente técnico no caso da reclamada, né? Eles te mandam, ou mesmo assim, da outra parte também, do reclamante, não tem problema nenhum, né? Eles tinham o ato de mandar só para você a inicial e a contestação, e só. Eu disse, não, calma aí. Tá? Então, a primeira coisa que eu oriento, no caso, para o assistente técnico fazer, é começar a exigir mais, a pedir mais, e pedir, no mínimo, tá, os autos na íntegra. Tem que ser na íntegra. Então, a primeira coisa, pede os autos, vem os autos na mão, dá uma analisada, vai direto nos quesitos. Se você dá uma olhada nos quesitos formulados pelo advogado, ele não tem a obrigação de saber de quesitos técnicos. Então, o que eu recomendo? Dá uma olhada nos quesitos iniciais, né, e comece a elaborar quesitos suplementares. Então, a primeira tarefa é essa. Leia os autos, vê quesitos e comece a elaborar quesitos suplementares que serão entregues para as partes durante a inspeção pericial e ainda depois o advogado da tua parte vai juntar nos autos. Isso aí é o artigo 464 do CPC. Isso. Quesitos suplementares. Eu pratico muito. Viu, Whindersson, foi bem interessante um caso aí, cara. Numa semana, 10 dias antes, eu estava fazendo uma perícia, né? E aí apareceu uma advogada com uma cliente dela. Era de um banco, né? Uma agência bancária.
Aí ela muito educada, eu fiz várias perícias e ela sempre representando o trabalhador, né? Aí tudo bem, fiz a perícia, ela tecnicamente ela é muito boa, tá? E aí quando dali 15 dias eu fui como assistente técnico. E quem estava defendendo o reclamante, o autor, era a própria advogada que eu estava com o perito há 10 dias antes. Quando eu chego com os meus quesitos suplementares, entrego para o perito e entreguei uma cópia para ela, ela disse assim, doutor, é muito educada, doutor, é intempestivo essa juntada de quesitos. Eu disse, doutora, dá uma olhadinha ali no cabeçalho dos quesitos suplementares, está escrito ali, artigo 464. Cara, você já imaginou, muito educada ela, mas ela ficou sem jeito. Sabe aquela pessoa que fica vermelha de cima e embaixo, cara? Ela não sabia onde enfiar a cara, porque ela não sabia que existia isso. E aí eu Oi? Não, eu falo assim, aí que a sua grande contribuição para os técnicos e para os assistentes é conhecer um pouco mais o CPC, para saber das ferramentas que você pode utilizar. Justamente, é bem isso que eu vou tratar agora. Tá? Então, pegou os autos na íntegra, verifique, primeira coisa, quais são as atividades conforme as partes estão falando. Quais são as atividades? Tá? Esse é um fator importante, porque são os fatos juntados nos autos e é o que vale o que estão nos autos. Certo? E aí vai buscar também dentro dos autos, tá, as provas documentais, PPRA, laudo, o que tiver. Tem que saber tudo que tem ali. Você tem comprovante de entrega de EPI, você tem treinamento de uso de EPI, você tem higienização, você tem fiscalização, tudo. Você tem um laudo de insalubridade, você tem um PPP, você tem tudo que é documento. O assistente técnico tem que saber de cabo a rabo, tá? E ainda, gente, tem uma parte processual que se chama impugnação a documentos. Essa impugnação a documentos, se o autor, o advogado do trabalhador, do autor, impugnou algum documento que é unilateral, nenhum perito pode se valer daquele documento mais. Certo? A não ser que o juiz se manifeste. Mas o perito em si não pode se valer porque aquele documento está impugnado, porque não está assinado pelo trabalhador, e isso os peritos têm que levar em consideração, eles devem levar em consideração. Extremamente importante, sabe? Então vejam lá se o documento foi impugnado, tá? E aí o que acontece, cara? Né? Dá uma olhada nisso aí. O que eu recomendo, e você deve fazer isso, Whindersson? Conversar com o teu advogado. Conversar com o teu advogado para saber na essência o que é. Antes da perícia, estamos falando antes. Né? Então converse com coisa. Se você é assistente técnico da reclamada, vá até a empresa, vai procurar um advogado para conversar, né? Da tua parte. Então converse, dialogue, vá conversar com o pessoal. Se você for assistente técnico da reclamada, vá até a empresa, né? Vai conhecer o ambiente de trabalho. Conosco aqui está o Robson Martins, que às vezes a gente também faz perícia nessa área de empresa. Uma das coisas importantes é se colocar à disposição para conhecer aquele ambiente. Você não pode, você muito bem disse, Gilmar, o assistente é o interlocutor técnico entre o advogado e o perito. Tecnicamente, sim, claro, perfeito. Então, você vai dar ao advogado informações técnicas para impugnação de laudo, para a defesa dele, mas também vai levar ao perito as informações que constam uma coisa que eu sempre me lembro de você, justifique, fundamente e quais folhas dos autos estão no documento. É bem isso. Tudo que você pode trabalhar hoje, tecnicamente, é se reportar aquilo que são os fatos nos autos. Se é verdade ou mentira, não interessa, mas são os fatos. É aquilo que o autor trabalhou, é aquilo que a reclamada juntou nos autos. É aquele questionamento da reclamada e o questionamento do autor. Então, nós assistente técnico, nós, perito, nós temos que respeitar isso.
Nós não podemos causar um tumulto processual. E achar que pode fazer uma mudança, uma melhoria, é claro que sempre com as boas intenções, mas você pode arrumar uma confusão. Então, voltando a essa questão, que eu vejo que é extremamente importante, veio os dois quesitos, se tiver quesitos, pode ter quesitos do juiz também, mas se tiver quesitos, você como assistente técnico tem que ler as duas partes, tem que saber tudo que está nos quesitos, tá? Então tem que se preparar, tem que estudar. Agora, aquilo que você falou no começo, gente, é extremamente importante que todo assistente técnico, e principalmente perito, gente, tenham conhecimento do artigo 464 ao 484 do CPC. Tá? Se você não souber o que consta nesses artigos, pesquise, estude, se dedique, tá? Caso contrário, tá? Qual que é a grande vantagem hoje de uma perícia? É quando o advogado não está lá, não, né? É verdade, o perito faz questão, ainda bem que não veio advogado, por quê? Porque ele sabe da lei. Agora, o assistente técnico tem que saber da lei. Sim. Então, tudo que trata do que pode, que não pode, de direitos e deveres, está contemplado principalmente no Código de Processo Civil, do artigo 464 ao 484. Tem que se preparar antes. Sim. Beleza? Só um minutinho. Oi. Que o pessoal está reclamando que meu som está dando eco. O seu está excelente. Vou aproveitar aqui, Vomar, de coisa rápida. Agradecer aqui a Georgia, ao Robson, ao Zené. Oi, a Georgia de Joinville. Sim. Muito querida, foi minha aluna. A grande mestra do plano... Programa de Proteção Respiratória. PPR, exatamente. Jusceli, mestre Foz no Palácio, está conosco. Cosmo, vamos estar juntos logo. Miranda, grande Miranda. Foi meu aluno também agora, cara. Daqui uns dias eu vou estar com ele também numa live aí. Ao Daniel, eu vou pedir para vocês se agora melhorou. Mas eu estou ouvindo um equinho mesmo. Toca o barco, Vomar. Vamos lá. Bom, aí o que acontece? Me preparei. Mas me preparei o que é o mais fundamental de tudo. Saber qual é o pedido. Se o pedido é insalubridade, você tem que saber que é insalubridade. Se o pedido é periculosidade, tem que saber que é periculosidade. Quando se pede pedido ou um ou outro, ou ambos, tá? Quando se pede somente um, se é só insalubridade, não tem essa do perito querer inventar e pegar periculosidade. Então você tem que ficar atento a isso. E outra, quando se pede insalubridade, são os 14 anexos. Na verdade, são 13 anexos. Tá? Quando se pede, que é a NR15, né? Quando se pede periculosidade, são todos os anexos que o perito tem que se valer. E isso você tem que saber. E aí você vai trazer para o teu benefício conforme o momento. Né? Bom, detalhe extremamente importante. Se você não dominar higiene ocupacional, cara, vai ficar aquela cultura antiga, que eu não sei de onde que veio, que as pessoas quando os assistentes chegam nas minhas perícias, eles ficam lá assim, mas não me olham, não me enxergam, não me veem, não me cheiram, nada. Ou seja, eu não sei por que estão lá, cara. É para trabalhar, cara, é para estar junto com o perito, é para monitorar o perito. É para fazer as leituras junto com o perito, é para fazer as anotações junto com ele. Mas não, parece que tem alguém que diz assim para o assistente técnico, vai lá, mas não me abra a boca. Mas de onde que saiu isso? Eu não entendo de onde que saiu isso. Mas tem uma diferença assim, de ação entre o assistente, quando ele é da empresa, e esses dias até você fez um vídeo bacana, fica pianinho. Não, quando me interessa, sim. É o contrário. Você tem que, com toda a educação ética e profissionalismo, mas você tem que propor o debate. Eu não me interesso para lá do que eu esteja. Eu vou me manifestar no momento que eu achar oportuno. Só que alguém fala para perito, para assistente técnico, alguém comunica e diz, entre muda e saia calado. Mas de que jeito? Sabe, é essas coisas que pode mudar. Agora, como você preparar para a perícia, falta mais um item.
tem que ser bom em avaliações. Tem que saber avaliar calor, vibração, agente químico, tem que saber avaliar tudo. Tudo. Caso contrário, você vai lá, você não vai saber o que está fazendo. Certo? Bom, me preparei, estudei, eu domino higiene passional, vou para a perícia, né? Cheguei na perícia. Você vai seguir inicialmente as instruções do perito, sem problema nenhum. E se o perito fizer algum questionamento diferente daquilo que está nos autos, que não é produzir a prova técnica, que independe de conhecimento técnico especializado, chegou o momento do assistente técnico se manifestar. Opa, doutor, e, cara, espetacular a palavra que o assistente pode usar. Doutor, impugno tudo isso aí. Impugno. E o perito tem que colocar no laudo pericial que o assistente técnico Whindersson impugnou. Sabe? Ele tem que constar. Por quê? Porque tem coisas que se pergunta e faz em perícia que é indevido. Sim. Que independe de conhecimento, é contratual. Quer ver? Não, vamos pegar um exemplo, Whindersson. Pegar um exemplo. Cara, por que pedir? Qual a função do cara? Está lá nos autos. Por que pedir a parte, no caso, que período que ele trabalhava, qual é o horário? Está lá nos autos. Certo? Por que pedir as atividades? Está lá nos autos. Por que pedir se ele usava EPI? Está lá o comprovante nos autos. Mas para quê? Por que não se muda isso? Tá? É contratual, é documental, então não cabe ao perito fazer. E você tem que saber disso. O assistente técnico tem que começar a agir. Tá? Outro dia uma perita, né? Primeira coisa que pediu, o nome da autora, eu disse, meu Deus do céu. Ela veio para cá para a perícia, não sabe como é o nome da autora. Talvez sabia, mas perguntou. Quando perguntou, ela foi. Já que horas que você começa a trabalhar, eu já me manifestei. Doutora, está nos autos. Não, mas é o meu jeito de trabalho, mas está nos autos. Na inicial e na contestação tem lá os horários. Isso aí é contratual. Sabe? Não cabe ao perito fazer essa pergunta. Ou seja, então tem tanta coisa, sabe? E aí depois eu falei assim, aquela pergunta que vai assim, quais são as atividades que o senhor... Ah, meu Deus. Quando eu falo quais são as atividades, eu me manifesto de novo. Doutor, está lá nos autos. Tá? O senhor leu os autos? Ah, eu falo mesmo. Aí eu vou. O senhor leu os autos? Não. Então leia. Ah, mas isso aqui é meu jeito. Ele fala, mas que jeito errado de fazer perícia? Né? Então essas coisas, esses vícios que podem ser melhorados, porque todo mundo faz a mesma coisa que está nos autos. Perda de tempo. Está lá tudo lá. Pode ser mais objetivo se você estudar, né? Com certeza, cara, tá? Com certeza. Outro detalhe importante, o perito começou a fazer a anotação de avaliação de calor, vai lá e anota junto. Leia lá e anota. Por quê? Porque você tem o direito e a obrigação de fazer isso. E não de ficar... Teve outro dia, um cara chegou para mim, um assistente técnico, disse assim, doutor, posso tirar uma foto do teu caderno, anotação? Eu disse, mas nem morto. Você pode anotar aí, que o problema é teu se você não anotou. Oh, mas é acomodado, né? É deitado, aí, cara. Folgado. Folgado. Aí não, né? E o que me chamou a atenção outro dia, espetacular, Whindersson? Eu coloco o meu termômetro para fazer uma avaliação numa perícia. O assistente técnico do autor chegou, abriu a sacola dele e colocou o termômetro junto com o meu. Beleza, cara? Eu disse, cara, a primeira vez, parabéns. Assistente técnico, se tiver equipamento, tem que levar no dia e avaliar junto com o perito. Sim, a gente... O cara também operava um trator. Tá? Eu coloquei o meu acelerômetro, o meu aparelho de vibração para fazer a vibração do corpo inteiro, e ele falou assim, doutor, posso depois fazer a avaliação com o meu? Eu disse, sim, Pedro. Cara, que show, cara. Foi encantador aquela assistência técnica. Olha que sonho, cara, né? Olha que sonho, a importância. Agora, nunca ninguém chegou assim para mim.
Doutor Ivomar, esse globo aqui é de 2 polegadas ou de 6 polegadas? Cara, o perito tem que estar lá para fazer isso. Se o cara chega com um termômetro portátil de 2 polegadas, manda um aviso. Doutor, quantas polegadas que é isso aqui, esse globo? Portátil a gente sabe que não pode usar. Não tem como usar, né? Ou você chegava, viu, o Whindersson chegar assim pro autor, né? Chegar pro perito e falar assim, doutor, o senhor não vai fazer a calibração operacional? O senhor não vai fazer a aferição no teu dosímetro antes? Cara, que maravilha, cara, de pergunta, você já está mandando o recado. Doutor, se você fizer alguma coisa contra o meu cliente, eu vou te dar nos dedos. Eu vou impugnar teu laudo. A importância de conhecer procedimento, né, Ivomar? Da engenharia ocupacional. Outro dia, numa assistência técnica, tá? Eu como assistente técnico, o perito chegou lá e colocou a água a água destilada no copinho do IBUTG, lá do TBN, o termômetro de bulbo úmido, né? Bem devagarinho para não molhar o pavio, e ficou esperando estabilizar em torno dos 15, 20 minutos. Aí eu fui lá e coloquei a mão assim no pavio, né? Porque 70% do cálculo de calor tá ali. Coloquei o dedo assim, não estava molhado. Assim, doutor, vem cá. Dá uma olhada aqui, ó, não tá refrigerando esse termômetro aqui, cara. Ou seja, o pavio não era adequado. Tá? Ele teve que refazer a perícia por causa disso, porque senão eu ia impugnar o laudo do cara se fosse um laudo desfavorável. Então verifique detalhes, né? Detalhes. Né? Então, ali tem que estar junto, cara. Tem que defender a tua parte. Com educação, não precisa passar por cima de ninguém. Agora, pelo amor de Deus, também nenhum perito também precisa faltar com educação com as partes, né? Certo? Porque o que acontece? Quando você percebe, o perito percebe, que o assistente técnico, tecnicamente o cara é bom, ele se sente o quê? Ameaçado. E ele vai se defender fazendo o quê? Que agredindo. Se prepare. Se prepare. Porém, aquele artigo 473 do CPC tem que saber que perito e assistente técnico pode fazer tudo o que está contemplado no artigo 473. Filmar, questionar, pegar documento, fazer entrevista com testemunha acerca do objeto. Então ninguém pode te calar. Nenhum perito pode te calar. Mas você tem que saber o CPC. Você tem que saber os artigos 464 até o 484. Caso contrário, você tem um argumento que vai ter. Agora eu vou contar um caso meu rapidinho. Com um colega nosso, um engenheiro, durante uma perícia, a questão era exatamente essa. Havia feito uma mudança no ambiente de trabalho e eu questionei, eu queria que o senhor perguntasse para o preposto, né, que está aqui acompanhando, o paradigma, né, qual foi o período dessa reforma. Não, mas eu não vou. Falei, não, deixa eu explicar para o senhor. Eu estou pedindo para o senhor tem que entender que é pertinente ao pedido. Ou seja, qual que era o fato? Hoje se tem misturadores diretos de produtos químicos condicionados, fixos na parede. E antes da reforma, essa troca de produtos químicos era feita manualmente. Então, eu precisava saber período. Perfeito. E eu acho que com a educação, Ivomar, fundamentada, a gente consegue. Só para continuar aqui nos abraços. Oi. O abraço não, o seu filho, Machado, fez 2 questões aqui. Primeiro, qual é, se você quer pôr fogo na perícia, pergunta se aqui é 3 ou 3. Ele é filho do Zé Neto, né? Ele é filho do Zé Neto? O Zé Neto não está aí, não? O Zé Neto tá, o Zé Neto chegou. Ou o Davi lá de Catalão. O Leandro de Catalão está conosco, o José Luiz de Souza Maia. Agora, vamos continuando. Vamos lá. Pois é, então, durante a perícia, eu acho que o assistente técnico tem que trabalhar muito mais do que pensa. E ficar atento a tudo e a tudo que está acontecendo. E tem um detalhe, tá em dúvida, filma tudo. Filma a perícia inteira. Filma inteiro.
sabe? Filma inteiro, pronto, depois se utiliza, se vale dele, né? Por que ninguém faz isso, ou quase ninguém faz? Porque ninguém sabe da lei, do que ele pode. E é isso que o assistente técnico... Agora, ele tem que ser bom em avaliações. Ele tem que entender tudo. Caso contrário, ele vai ficar à deriva, ele vai ficar viajando lá, né? Terminou a perícia. Quais são as boas práticas pós-perícia? Questão de 2, 3 dias, tá? Questão de 2, 3 dias, o assistente técnico, segundo a lei 5.584, que é norma de direito processual do trabalho, é a única lei que trata de laudos, de perícia. Por quê? A Justiça do Trabalho, ela se subsidia do Código de Processo Civil, que é da vara civil, da Justiça Comum. Ela se subsidia, mas não quer dizer que ela pega tudo. Também tem isso. Então, a Lei 5.584 estabelece que o prazo dado para o perito entregar o seu laudo é o mesmo prazo dado para o assistente técnico. Ponto, tem que mudar isso. Essa cultura que o assistente técnico só vai fazer um parecer técnico, vai impugnar o laudo do perito, é perigoso. Se você pegar a Barra Funda, que tem lá quase 90 varas do trabalho, quase 90, Whindersson, em São Paulo. É brincadeira, nego? Ou seja, se você for lá, é obrigado o assistente técnico entregar junto com o perito. Se ele não quiser entregar o laudo do assistente técnico, ele acaba concordando com o perito. Bom, o que eu oriento nos meus cursos de perícia, os meus alunos? Entregue 2, 3 dias depois do dia da perícia. Para influenciar, se você é bom, se vai influenciar diretamente no resultado ou na confecção, na elaboração do laudo do perito. Então, eu quando vou como assistente técnico, geralmente eu defendo mais as empresas, né, mais empresarial, né? Então, o que eu faço? Eu já tenho o meu laudo do assistente técnico pronto, certo? Então, uma das ideias, a primeira, é para atender o artigo 5.584. Caso contrário, olha bem, gente, se você não atender essa lei 5.584 e não entregar o teu laudo, o teu parecer, no mesmo prazo dado para o perito, se você juntou depois o teu documento, o teu parecer técnico, o teu laudo do assistente técnico, se é laudo é médico engenheiro, se é parecer técnico é técnico de segurança, né? Que você não vai tratar da insalubridade, vai dizer que se ultrapassou ou não os limites de tolerância no parecer técnico, ponto. Se você quer entregar depois do prazo dado para o perito, pode ser desentranhado dos autos. E eu, outro dia, fiz isso com um advogado da minha parte, do autor, sabe? Do autor. Sim, doutor, o assistente técnico da reclamada juntou intempestivamente e não atendeu a Lei 5.584. Ele se manifestou, o advogado da nossa parte se manifestou e foi retirado dos autos o laudo do assistente técnico. Ou seja, isso pouca gente pratica, pouca gente sabe disso, sabe? Entende? Então, essa é uma tarefa. Mas qual é a vantagem? Qual é a vantagem de entregar um parecer técnico, entregar o laudo do assistente técnico no mesmo prazo do que o cliente? É que o teu advogado, se depois o laudo for desfavorável para a tua parte, ele vai fazer, porque o ato de impugnação de laudo pericial é um ato do advogado. E ele vai ser subsidiado o teu documento já juntado nos autos, mais a tua ajuda. Então, esse momento depois da perícia, cabe também, tá, você auxiliar o advogado tecnicamente, aí sim. Foi desfavorável? Foi. Então agora nós vamos bater no perito. Nós vamos fazer de tudo para impugnar o laudo dele. Vamos falar que o globo era de 2 polegadas, eu tenho as fotos aqui, o senhor vai juntar tudo isso, porque o ato de impugnação é do advogado.
Perfeito? Então, isso deve ser feito. Além disso, o assistente técnico tem que ser bom na elaboração de quesitos. E aí tem os quesitos de esclarecimento. Então, são 3 quesitos que o assistente técnico pode fazer. Os quesitos iniciais ou principais, os quesitos suplementares e os quesitos de esclarecimento, que os advogados insistem em dizer que são complementares e não são. Não existe quesito complementar. Tá? Então, é mais uma atividade do assistente técnico, auxiliar na impugnação, porém, a base de impugnação vai ser o quê? O teu parecer técnico. É verdade. Isso é muito importante. Ivomar, entrando agora nessa celeuma pós-perícias, e olha como a coisa boa flui rápido. Falta 20 minutos só para acabar. Oi. Vai que então, vai. Ivomar, como a gente estava falando aqui de novas perspectivas, você iniciou muito bem explicando, que você pode ser perito, é que tem uma questão restritiva de acesso, né? O perito, ele entra numa fila de cada instituição trabalhista da sua cidade ou região, e o assistente técnico demanda um trabalho de desenvolvimento de cliente. Sim. Ou seja, visitar advogado, mostrar o porquê de contratar, fazer a viabilidade financeira do seu custo para o advogado, no caso do trabalhador e da empresa. E eu gostaria de a gente entrar nesse sentido. Como a dificuldade... Como fazer para chegar no cliente? Isso. Como construir essa relação de confiança? Whindersson, você sabe que desde 84, 85 eu trabalho na área de perícia e trabalho como assistente técnico logo que eu no caso que eu formei como assistente, como técnico de segurança, né? E a partir de 97 como perito, né? Então eu estou muitos anos nessa área, né? E tudo que eu fiz até hoje, tá, era presencial. Então, os meus treinamentos da minha empresa, eu e a Júlia, saímos o Brasil inteiro dando treinamento presencial, tá? E posso dizer uma coisa, cara, o que tem de gente boa nesse Brasil, cara, mas pessoas do bem, Whindersson, eu fico encantado com essas coisas, tá? Bom, o que eu quero dizer para você, Whindersson? Que iniciou a pandemia, dia 26, dia 16 de março, uma coisa assim. Foi o último curso que eu dei presencial na revista Proteção em São Paulo. Sim. Presencial. E eu tive que começar do zero nessa parte, né, de mídias sociais, de propaganda diferente. E olha, eu sou formado em propaganda e marketing, cara. Mas não sabia nada de mídias sociais. O que eu quero dizer com tudo isso? Se o tiozão aqui aprendeu e está aprendendo Instagram, Facebook, cores e o escambau, cara, tá? Qualquer assistente técnico hoje, qual é a grande vantagem do assistente técnico? Esses meninos, cara, tem muita gente boa que conhece muito de perícia, de higiene ocupacional. Cara, comece a investir, tá, nas redes sociais e comece a mirar os advogados, tá? Comece a mirar, no caso, os contadores, as empresas de contabilidade, sabe? Comece a investir propaganda, campanhas publicitárias através das mídias sociais, tá? Patrocinada. Ou seja, paga, tem que tirar dinheiro do bolso. E você começa a fazer perícia onde? Qual é a vantagem de ser assistente técnico? Você não tem que se cadastrar em vara nenhuma. Você pode fazer assistência técnica no Brasil inteiro, cara. Eu tive uma vez fazendo uma perícia... Cliente, né? Claro, eu fui fazer uma perícia a mais de 2.000 quilômetros, tá? O que faz 4 meses atrás? 2.000 e poucos quilômetros, tá? Ou seja, mas por quê? Por causa das mídias sociais. Cara, tem que começar a trabalhar, tem que ser mais agressivo na venda. Ou seja, esse negócio só de cartãozinho não funciona mais. Sabe? Gastar a perna como antigamente. Vai visitar. Você não está em Uberlândia? Você não está em Uberaba? Tá? Você não está em Jataí? Você não está em Rondonópolis? Tem que ir atrás, meu filho. Você vai ter que visitar os escritórios de contabilidade. Vai ter que visitar os... Agora não precisa, cara.
com Instagram, com Facebook, com WhatsApp, né? Cara, com um site que é de graça. E aí o cara fica... meu Deus do céu, pode prestar serviço no Brasil inteiro. Tá? Então não dá para pensar só em Uberlândia. Tá? Você tem que pensar mais amplo. Né? Você tem que ser mais agressivo em venda. E essa forma de chegar no cliente, tá aí, cara. Eu sempre digo nos meus cursos, cara, se vieram aqui no meu curso para ganhar dinheiro. Para quem não quer ganhar dinheiro, você não veio aqui, então não veio. Uma perícia paga a inscrição, paga quase a inscrição toda do curso. Aí que tá. Não é? Paga e sobra, paga e sobra. Paga e sobra? Não, o assistente ganha menos aqui no caso. Não dá aí. Mas duas pagas. Mas eu tenho um cliente, pra você ter uma ideia, e aos amigos que estão conosco aqui, em Santos. Eu presto serviço para ele aqui e na região. Já prestei em Goiânia, que eu fui no... Nossa, foi muito bom. Era uma festa. Eu fui participar de uma festa no show do Wesley Safadão, ou coisa assim. Eu fui embora antes do show começar, mas é assim, se você tem um trabalho a mostrar, você consegue construir uma carreira. Tranquilo. Né? Tranquilo. E principalmente, ética profissional. Você pode saber ser conhecedor dos seus direitos e deveres. E vou te dizer mais, o que vai aparecer de perícia por causa dessa pandemia vai ser uma loucura. Porque vai ter muita gente que não vai querer pagar nessas clínicas. Bom, aproveitando aqui, deixa eu te perguntar que o Cosmo está conosco aqui também e o Luciano Cunha. A questão da doença ocupacional da Covid, que foi enquadrada de forma geral. E a semana passada foi instituída direto já para os profissionais da saúde. Eis a grande questão, Omar. Nós temos tecnicamente o anexo 14 para enquadrar. Então ele entra em grau máximo para aqueles hospitais, aquelas clínicas que ficaram disponibilizadas exclusivamente para atender esse tipo de clientela. Sim. Tecnicamente falando. Não tem outro jeito tecnicamente de enquadrar. Agora, juridicamente pode ser diferente. Então, a nossa parte como assistente técnico ou como perito, nós temos que respeitar o anexo 14. E o anexo 14 trata em grau máximo da seguinte condição, que ele atende pacientes infectocontagiantes. Quer dizer o quê? Eu já sei que ele é. Então, essas clínicas que já veem essas pessoas direcionadas com o Covid, tá? Esses profissionais, ainda nós temos que verificar se é permanente, né? Podem ser enquadrados em grau máximo. O que eu estou vendo, vi lá em Manaus agora, né? Um hospital daquele, né, que era de campanha, foi desativado. Quer dizer o quê? Acabou. Aquele prazo, aquele período que aqueles profissionais da saúde estavam trabalhando lá, até a desativação, vai ter que ser incorporado. Se não for incorporado, vai ter reclamatória. Mas e as outras empresas? Supermercados, lojas de atendimento? Não. Tecnicamente não. Tecnicamente não há enquadramento legal nesse aspecto. Tecnicamente não. Se o senhor estiver conosco ainda, se pronuncie, que eu e o Cosmo, a gente tem várias conversas. Eu tenho muito prazer em ser amigo de vocês. No meus cursos, você sabe, participou já do meu curso, mas para agentes biológicos nós temos 4 fatores para a área de saúde. Tem agente biológico? Se positivo, nós vamos para o segundo. É permanente? Tá. Terceiro, a atividade está listada ali. Quarto, o estabelecimento. É o local de tratamento de saúde do trabalhador. Né? Então, nós temos que atender isso. Agora, vai dar jurisprudência torta direita, ou seja, na verdade, o que for da área de saúde vai enquadrar por jurisprudência. Acredite que vai acontecer isso. Só que nós, tecnicamente, tem que se basear no anexo 14. Né? Exclusivamente. Mas tem colegas seus, tenho colegas e grandes profissionais, tá? Grandes profissionais
tá? Que defende a questão de uso de jurisprudência em laudo. Não tenho esse hábito de fazer o uso, não, tá? Não uso porque eu não entendo que tecnicamente eu vou usar uma jurisprudência, tá? Por quê? Porque não faz parte da NR15 e nem NR16, né? Deixa eu só ver aqui o comentário do Cosmo, que ele é muito... Ele falou o seguinte, ó, que não estamos falando Meu amigo Cosmo, sim de acidente em equivalente. Ah, sim, não, mas aí é acidente de trabalho, aí é uma anexo causal, aí vai para outra área, né? Então não é o nosso chão, né? Tá? Eu vou pedir licença um minutinho. Que hoje vai aonde, Whindersson? Vai fugir? Vou mostrar aqui, ó. Não sei se você conhece esse senhorzinho aqui, ó. Tô vendo ali, cara. Meu Deus do céu. Esse laudo aí não vale nada, não vale nada. Mas está aqui em lugar de grande honra, como de todos os cursos que eu fiz. Meu patrão. Valeu, meu querido. Seguinte. Agora vamos entrar aqui numa conversinha que nós tivemos hoje. E é o seguinte, tem uma perguntinha do assistente Sapé. O Cosmo está me chamando de Pelego. Não, Cosmo é nosso amigo. É nosso amigo, é meu amigo. Você pode, eu não deixo que ninguém fale mal dos meus amigos. Tá? Eu também Perto não. de mim eu não permito, não. Então, o Cosmo é meu amigo. Eu amo ele. Então tá bom. Então é o seguinte, quais são as 5 perguntas que o perito tem que responder durante uma perícia? Como raciocínio lógico. 5 perguntas? Quais são? Não, deixa o assistente aqui. Veja bem, é o que faz quando tange a atividade, onde faz no que diz ao local dentro do ambiente, como faz tempo e periodicidade, quando faz, que é a frequência, e se ele foi treinado para isso. É um raciocínio simples. Não, se foi treinado, não. Isso aí é documento. Aí ela lá nos autos. Faz parte da NR1. Mas isso é documento, tem que estar nos autos. Sim. Não, mas eu sei, mas é um raciocínio que eu acho que para quem quer começar e para quem quer desenvolver uma vivência, ele te ajuda a tipificar a atividade pericial. Maravilha, com certeza. Tudo bem. A pergunta que ele tem que responder para ele mesmo, sabe o que eu digo que ele tem que fazer? Ele tem que chegar lá, anotar o teu nome, o nome dos participantes, chegar pro autor e falar assim, eu sei o que você faz, eu só quero saber aonde e como. Acabou. Exatamente. Vai lá, avalia, vira as costas e vem embora. É verdade. Ele não tem que fazer cheio de vício e perguntar se usava EPI ou não. Se é atemporal, não tem como voltar no tempo. O cara vem querer verificar lá se alguém está usando EPI, é outra besteira que fazem durante a perícia. Querer ler quesitos durante a perícia, cara. Eu perco a paciência. Lá na hora. Não, teve. Não, cara, um dia eu falei, doutor, o senhor está fazendo o laudo pericial ou está fazendo a inspeção pericial? Aí ele fechou o notebook. Tremia o cara. Eu disse, mas doutor, cara, aos 20 dias, não sei assim, doutor, o que é isso? Isso aqui é uma inspeção pericial ou está fazendo laudo pericial? Não, teve outro caso interessante, eu como assistente técnico, na Itaipu, lá em Foz do Iguaçu. Cara, espetacular, 2 perícias maravilhosas que eu fiz lá, como assistente técnico. O perito chega um momento lá que diz assim, e os EPIs? Eu disse, não estou entendendo, doutor. Não, e quanto aos EPIs? Eu disse, doutor, nós estamos falando de periculosidade, aqui não trata de EPI, sim de EPC. Mas não sei o que, Aí depois ele vem dizer assim, e os quesitos? Eu disse, não estou entendendo, doutor. O que tem a ver os quesitos? Não, e quanto aos quesitos, alguma manifestação... Doutor, tu lê os autos? Li, mas não me parece. O que tem a ver quesito? O senhor tem que responder. Cara, tem coisas, cara, que parece que as pessoas acham que tem que ir numa perícia e perder tempo, sabe? Tá tudo lá, vai ler lá depois e responda depois, né, cara? Então tem umas coisas... Oi? As perícias express, né, que o perito vem de fora, marca 3, 4 perícias no mesmo dia,
e não se dá atenção específica para cada causa. Isso eu quero dizer que é importante o assistente conhecer o procedimento, Claro. colocar para o perito o que ele tem que cumprir com toda a educação, né? Perfeito. Fazer a medição, porque eu acredito que existe o respeito profissional. Eu digo que... Pois é, mas sabe qual o grande problema, Whindersson? Sabe qual o grande problema hoje? A falta de qualificação técnica do perito pode levar a um prejuízo para uma das partes. Sim, sim. Por incompetência técnica. Então hoje o prejuízo para quem não... Cara, vamos falar a verdade, cara. Tá? A grande parte do que eu conheço dos meus cursos, que os peritos falam assim, quem já trabalha com perícia, assim, meu Deus do céu, eu nunca fiz avaliação de vibração, eu nunca fiz avaliação de agentes químicos. Gente, mas que perito é esse? Ainda bem que ele disse, agora eu aprendi, eu vou ter que aprender na marra. Por quê? Porque quando é estranho, me estranha, eu fico muito, cara, muito chateado. Quando tem uma insalubridade, que o autor pediu lá, ruído e calor e vibração. O perito vai lá, faz ruído e calor e vibração, pega os valores do documento da empresa para preencher o documento dele. Cara, então não vá fazer perícia. Por que ele não faz calor e ruído também, tira do PPRA? Porque não tem advogado que vai lá e um assistente técnico pegar no pé. Então seja bom, que nem você é, cara. Sabe? Tem que ser assim. Eu aprendi com os mestres, com você. Eu troco muita figurinha com o Cosmo. Eu aprendi nessa minha mudança de segmento. O Robson tem me ajudado muito, o professor Robson Martins. Então, eu acredito, como você mesmo disse, nós temos 4 minutos para terminar, Ivomar. Então, beleza, então vai lá. Não, calma que 4 minutos é um tempão. É assim, eu acredito, como você mesmo disse, a importância do profissional de querer melhorar. O exemplo seu com a tecnologia. Nós vamos ter na próxima semana o seu filho lá do Mato Grosso, Machado, estará conosco, porque na live com o Wellington Tavares, eu admiti que eu sou um dinossauro. Tem alguns costumes a mudar. Mas a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o seu filho. Dinossauro é o Cosmo, hein? Ele fez o curso de Tec Segurança em 84, que nem eu, cara. Ele eu acho que o Cosmo é da época de supervisor de segurança. É isso aí. Então, eu estou buscando melhor, aquele sistema de gestão que a gente conversou. Então, nada é estático. Tudo pode ser melhorado. E é essa a questão para mim. É aprender com as pessoas, adaptar para a sua realidade e respeitar as diferenças. O Whindersson, teve um aluno meu de Chapecó que ele começou a impugnar laudo de perito. A juíza chamou eles assim, pô, esse cara eu quero como perito. E trouxe ele para dentro. E olha que bacana isso, né, cara? Viu, então, Whindersson, se você me permitir, eu gostaria de convidar os demais aí do grupo aí que estão seguindo você, para as 8h30, daqui a 30 minutos, a gente falar sobre vibração, eu e a Júlia, numa live no Instagram lá, se puderem me seguir aí, né, os seguidores teus, se puderem me seguir, daqui a pouquinho nós estamos ali entrando ali para trabalhar um pouquinho sobre vibração e GRO. Beleza? Jornada dupla pro tiozão. Opa, hoje eu vou dormir mais tarde, Olha, a todos que estão aqui conosco, eu quero agradecer de coração. Se eu esqueci de falar oi para alguém, nós vamos fazer isso de forma posterior. E a você, Ivomar, e a sua família, que obrigado a você, Whindersson. Aqui conosco, a todos que estão aqui, desejar uma ótima semana e que nós possamos ter colaborado. Em 30 segundos, meu muito obrigado. Ivomar, para você. Obrigado. Deus abençoe. A toda a família, a todos que estão conosco. E Machado, um abraço para a esposa aí. É nóis. Um abraço para a Viviane aí, um abraço.
Eu não sei como essa Obrigado. mulher te aguenta, mas tudo bem, vamos lá. Não, mas isso é o mal de todos nós temos. Deus há de abençoar.